Senhor presidente, meus colegas parlamentares, no que tange ao nosso trabalho aqui como deputado estadual, certamente um dos aspectos mais importantes é a fiscalização do Executivo e a aprovação do orçamento, que pouca gente sabe, mas é essa casa que decide o orçamento do Estado como um todo. A palavra final está conosco. É claro que parte do Executivo as suas ambições de custeio, porém quem dá o parecer final da onde vai estar aplicado o nosso dinheiro, como contribuinte, como Estado, é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa LERJ. Para isso, nós temos discussões e precisamos contar muito com o estudo, com o engajamento e com o voto dos deputados aqui, entendendo o que está sendo decidido. A gente só vai discutir a LOA no segundo semestre, mas é muito importante que a gente trate a LDO, que dá diretrizes para essa discussão, com a seriedade que ela merece. Eu tive a oportunidade de ler e estudar nesse último fim de semana o material que foi apresentado pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria da Casa Civil, através da Comissão de Orçamento, sobre o que se planeja para a LDO, o que se planeja para a LOA de 2020, baseado na nossa LDO. Eu acho que tem diversas questões no mérito temático que nós poderíamos debater, mas seguindo a linha aqui que já foi colocada pelo deputado Luiz Paulo, vou tecer alguns comentários a níveis gerais, que eu acho que é importante o Executivo, na figura aqui também da liderança de governo, deputado Márcio Pacheco, que possa levar para o Executivo todas as questões referentes aos questionamentos de nós aqui, deputados e do plenário. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é o fato de na LDO não ter constado um anexo ou alguma menção da programação de pagamento dos restos a pagar. O nosso Estado hoje, deputado Leonardo, tem mais de 15 bilhões, para ser exato, presidente, 15 bilhões 882 milhões de reais de restos a pagar. E esse dinheiro não vai cair do céu, muito menos vai brotar da terra. Se a gente não tiver um planejamento financeiro de pagamento desses restos a pagar, a gente vai continuar contando história para boi dormir, como se restos a pagar não fosse uma obrigação do Estado de arcar com isso. Então nós precisamos que a Cefaz, nós precisamos que a Casa Civil coloquem, e o Estado como um todo, que parte do Executivo é esse planejamento de pagar os restos a pagar, entendendo sim que o que foi recebido foi uma herança maldita, que todos nós aqui concordamos e não questionamos a existência dessa, mesmo aqueles que constituíam base dos governos anteriores. A herança do governo Cabral, Pezão e afins é uma herança maldita para o nosso Estado. Agora, cabe a gente entender que a responsabilidade de resolver está sobre nós como os eleitos, especialmente do Poder Executivo, que, como eu costumo dizer, ninguém aqui concorreu com uma faca no pescoço. Todo mundo concorreu aqui com a livre e espontânea vontade de entender o tamanho da dimensão que se encontra o buraco do nosso Estado. O segundo ponto que eu queria também citar é o fato de o Executivo precisar apresentar na LOA de 2020, e isso não foi mencionado na LDO, nenhum direcionamento a respeito de um demonstrativo das empresas beneficiadas com incentivos fiscais e o impacto desses incentivos no caixa, para ser computado como despesa se for necessário. Então, assim, quanto de ICMS será perdido e como que nós devemos entender se vale a pena ou não tal benefício? Quanto mais transparência nós tivermos, melhor. Para você ter uma ideia, em 2017, a previsão de incentivo fiscal girava em torno de 9,1 bilhões e foi realizado 9,4 bilhões, ou seja, acima do que foi. Em 2018, a previsão era algo em torno de 9,5 bilhões, 9 bilhões e meio, e foi realizado 7,3 bilhões. Por mais de ter sido menos, o que eu, com o quesito crítico que tenho aos benefícios fiscais que foram distribuídos na época do Cabral e do Pezão, sem a transparência, sem o acompanhamento, sem entender se aquilo tinha um retorno para a sociedade com a construção, com a criação de postos de trabalho, com retorno financeiro direto. A gente precisa ter esse debate acontecendo, e pelo que foi dito pelo secretário da Fazenda, eles também têm essa posição de trazer mais transparência, trazer um ar mais crítico, não botando 880, não demonizando antes de debater, mas entendendo que é nosso papel, sim,
questionar questionar esse ponto e não deixar passar batido. O terceiro ponto, e já caminhando para o fim, presidente, que também foi citado aqui anteriormente, é a questão do plano de demissões voluntárias, o PDV, que precisa seguir o plano de recuperação fiscal, até porque nós vivemos hoje no regime de recuperação fiscal, não dá para ficar inventando muita bola, até porque o Rio de Janeiro precisa cumprir com o acordado e entender que não dá para a gente continuar com práticas que levaram a esse estágio. Agora é importante pensar que ainda tem que ser considerado que não está certo uma renovação do plano de recuperação fiscal. Então, como que vai se dar esse PDV? Como que será feito os parâmetros e critérios adotados para a execução desse plano de demissão voluntária? Eu acho que qualquer ideia que venha no sentido de diminuir as despesas do Estado, elas têm uma empatia prévia minha, mas a gente precisa entender qual é o impacto disso. Quais são as áreas que vão ser afetadas? Até porque, por mais que é importante, sim, a gente entender que as despesas precisam ser controladas, a gente não pode ter um plano que afete diretamente áreas centrais estratégicas como educação e saúde, dado que, por exemplo, hoje faltam diversos porteiros, faltam diversas pessoas trabalhando na limpeza, em lugares como nossas escolas, institutos de pesquisa. Então, eu vejo com bons olhos a ideia de ter um plano de demissão voluntária, desde que nós tenhamos transparência em quais são os critérios e parâmetros desse plano, e que as áreas que sejam afetadas não afetem estrategicamente o desenvolvimento do nosso Estado. Por fim, o último ponto que eu queria tocar, presidente, é o fato de o Executivo estar considerando as receitas, deputado Luiz Paulo, do Fundo de Combate à Pobreza para a LOA de 2020. Mas nós ainda não votamos a renovação do Fundo de Combate à Pobreza para 2020. Nós votamos até dia 31 de dezembro de 2012. Então, só entendendo a divisão dos três poderes e que a gente precisa respeitar a voz soberana do plenário, e que sim, tenha minha empatia esse fundo, mas que nós precisamos, e terminando agora, presidente, votar para que isso seja considerado realmente de maneira concreta. O meu único medo aqui não é fazendo uma crítica barata ao respeito disso, mas que, infelizmente, as últimas gestões tiveram muita maquiagem financeira nos nossos gastos. Passaram muito pó ali de arroz para fingir alguns números, quando, na verdade, o Estado estava quebrado. E só foi cair o petróleo, o nosso royalties diminuir, que a gente começou a falar do que era crise. Então, para que a gente não seja enganado ou pego de surpresa, precisa ter debate, precisa ter transparência, precisa ter cobrança e, acima de tudo, o entendimento que tanto o Legislativo quanto o Executivo querem chegar no bem comum, que é melhorar a sociedade, tendo os recursos bem aplicados da forma que devem ser. Obrigado, senhor presidente.